Bom dia, meus queridos alunos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei, obviamente, que horário que você está vendo isso daí. Mas, cara, eu postei uma aula do conteúdo aqui que eu falei pra vocês. Eu tinha combinado com vocês que eu ia fazer pra vocês um curso do Enem 2026. Na verdade, não é nem pro Enem 2026, não. É um curso de matemática. Eu acho que eu vou tirar isso aqui nos próximos slides. Esse trem de Enem. Porque eu acho que não é o Enem meu foco não é você aprender a fazer matemática pro Enem. Meu foco é você aprender matemática, tá bom? Se vai ser pro Enem, que você vai usar, se você for pro FUVEST, não importa. Você aprendendo matemática é meu objetivo. Enfim. E aí, eu havia postado esses dias não, já tem um tempinho já, que eu postei a aula 01, né? A aula 1, que foi lá de conjuntos numéricos, e depois eu não postei mais nada, né? Acabei, enfim, por dar acabado não, mas acabei, né, deixando meio parado esse projeto aqui, né? Basicamente, que eu comecei com matemática zero. E aí agora eu vou retomar com vocês esse projeto semanalmente, como eu falei, semanalmente a gente vai estar tendo aulas aqui da matemática até a gente conseguir finalizar toda a matemática do ensino médio. E vai ter muita aula, vai ter aula de revisão, vai ter aula de não sei o que, vai ter aula de questão, pode ser que tenha aula de questão, não sei, mas o intuito é só ter aula teórica. Obviamente, alguns assuntos exigem sim que tenham aulas só focadas nas questões. Ah, Lucas, significa que vai ter só aula teórica? Significa que durante as aulas você não faz questão? Não, meu querido, não. Significa o seguinte, que é só aula teórica, basicamente, tem a teoria, tem os exemplos, né, tem os exercícios aqui, mas eu não vou fazer, tipo assim, uma aula só resolvendo questão, tá? Mas eu posso sim trazer, porque alguns assuntos, eles pedem que você faça bastante questão, beleza? Então, para a gente dar continuidade aqui, eu já te apresentei o quê? O que eu já te apresentei na primeira aula? Os números. Quem que são eles, né? Quem que são os números? Só que você sabia que esse tipo de número que que eu te apresentei na última aula, ele é só uma das formas da gente representar ou de contar as coisas, né? Porque na matemática, basicamente, bom, matemática, como você deve imaginar, é sinônimo de número, certo? A matemática, Lucas, é sinônimo de número. Isso eu tô sabendo, vai. Matemática e número é a mesma coisa, né? Sinônimos. Beleza. Só que existem formas diferentes de você representar 5 unidades de alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 5 laranjas. Nossa, que laranja horrorosa. 5, né? 3, 4, 5, beleza. Aqui eu tenho 5 laranjas. Eu posso representar ela com esse número 5, que é de um sistema de numeração, que a gente vai ver aqui que é o sistema decimal ou indo-arábico. Eu posso representar isso daqui, essa quantidade, assim. Eu posso representar essa quantidade assim. Vai depender totalmente do sistema de numeração que a gente estiver utilizando, beleza? É isso que eu quero de vocês. Fechou? É isso, tá bom? Beleza. Né? Então a gente vai ter diferentes formas de numeração. Por que, Lucas? Por que a gente tem isso? Porque ao longo dos tempos, obviamente, né? Agora entrando mais para dentro da nossa aula, que é sobre sistemas de numeração, cara, essa aula eu nunca vejo ninguém dando essa aula, eu nunca vejo essa aula aqui em cursinhos, porque eu acho que é um assunto tão básico assim às vezes de ensino fundamental, de sexto ano, sétimo ano que você acaba vendo isso daqui, que eu não vejo ninguém dando uma aula disso. Mas você vai ver que esses conteúdos aqui aparecem no Enem. Isso é engraçado, eu não vejo aula disso daqui nos cursinhos, mas eu vejo que isso daqui aparece muito no Enem, tá bom? Se todo ano tem 2 questões desse tema aqui, uma ou duas. Obviamente, você não vendo o conteúdo, talvez você consiga fazer questão, mas talvez não. Porque o Enem, ele vai te dar, por exemplo, você não é obrigado a saber todos os sistemas de numeração. Mas o Enem, ele gosta de cobrar, mas tem alguns que são mais famosos, tem alguns que são mais clássicos, que são os aqui que eu trouxe pra você. Então, tipo assim, e o Enem, ele vai gostar de trazer pra você, se ele trouxer pra você um sistema de numeração que não é tão comum, e que você não tem que saber todos, obviamente, mas não, é um sistema de numeração que não é tão comum, sei lá, o romano é comum pra caramba, mas o sistema de numeração, vamos botar aqui, hexadecimal. Cara, você saberia me dizer como é que você faz uma questão de sistema de numeração hexadecimal? Não, né? Mas não é um sistema tão comum. E o Enem, ele vai colocá-lo pra você como é que resolve. E tipo assim, você vai chegar lá, é muito difícil o Enem cobrar o hexadecimal, tá bom? Tanto é que nessa aula eu nem coloquei hexadecimal porque mexe com a parte do binário. Isso aí já entra para cursos mais de ensino superior que tem a relação a ver. Eu acho, né, que entra, mas não tem muito a cara de vestibular. Mas se o Enem te colocar lá, geralmente questões que são de sistema de numeração, obviamente eu falei curso de matemática, mas a gente vai dar uma pincelada em Enem, enfim, eu não quero falar muito de Enem, mas é porque Enem não, mas em vestibulares.
a prova, ela vai te ensinar como é que você faz, como é que você mexe com aquele sistema de numeração, beleza? Então bora lá. Ao longo dos tempos, a sociedade precisou se organizar. Como eu falei, né, pô, contar laranjas. Como é que a gente faria para contar o número de laranjas? E aí, a gente criou os números. Então os números, eles nascem de uma necessidade nossa, tá bom? Pô. Então, deixa eu botar até uma corzinha aqui bonitinha. Cadê, ó? Vai ser o rosa. Onde é que eu escolhi a cor aqui, pai? Beleza. Ó. Então, os números, eles surgem, na verdade, eles aparecem de uma necessidade. Beleza? A gente precisou contar a quantidade, a gente precisava ter uma noção da quantidade de laranjas, contar os dias, contar as horas. Então, a gente criou os números. Só que, como existem diferentes sociedades e elas não estão interligadas, acaba que, como existem diferentes culturas, acabou que gerou diferentes sistemas de numeração, né? Acabou que gerou diversas formas da gente contar, sei lá, de a gente contar quantas laranjas tem num saco, tá bom? Beleza? É que nem idioma, né? É que nem o inglês, o francês, o português. São formas da gente se comunicar que não são as mesmas formas por conta de quê? Por conta que a sociedade está espalhada pelo mundo. Então, num canto do mundo, eles só conhecem eles mesmos e geram ali e criam ali uma linguagem deles mesmos. No outro canto, eles só conhecem eles mesmos, só interagem entre eles mesmos e acabam criando uma outra forma de se expressar. Então, né? E aí depois, quando você vai ver que, então, aí depois, ao passar dos anos, o pessoal vai vendo que tá todo mundo junto, né? E tem que fazer meio que uma equivalência, né, entre os idiomas, né? Ah, sei lá, isso aqui chair, se eu não me engano, em inglês, chair é cadeira, tá? Então, depois teve que fazer uma equivalência lá, pô, chair é cadeira e tudo mais, enfim. E aí também tem que fazer uma equivalência, por exemplo, para o sistema romano, né? O V é 5, o I é 1, enfim, beleza, tá. Já me estendi demais. E aí a gente vai estar vendo quais sistemas de numeração que a gente vai estar trabalhando aqui. O sistema de numeração maia, o sistema de numeração chinês, o sumério, o egípcio, o romano, o indo-arábico e o binário. Lucas, mas cadê o nosso sistema decimal, velho? O que a gente usa, né? O que a gente usa o 2, os zeros, 2 e 6, enfim, para escrever 2026. É esse aqui, ó. O indo-arábico, ele é o sistema decimal, tá bom? A gente pode chamar de indo-arábico, é o nome mais correto, mas ele é o sistema de decimal. Decimal porque é de base 10, e a gente vai discutir isso aí mais à frente, tá bom? Mas isso aqui tá parecendo, na verdade, uma aula de história, né, velho? Maia, chinês, sumério, egípcio, romano, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos começar aqui então, nessa ordem, né? Começando então pelos maias. Os maias, a gente vai ter o sistema maia, tá? E eles utilizavam apenas 3 símbolos para representar os números. Quais símbolos são esses, Lucas? Essa concha aqui, que representa o 0, beleza. O pontinho, que representa o 1, e o tracinho, que representa o 5. Lembrando, claro, que o pontinho, como a gente tem um símbolo para representar o 5, a gente só pode usar até 4 pontos, né? Porque, tipo assim, se a gente for usar 5 pontos ou mais, é mais conveniente a gente usar a barra, né? Entendeu? E aí, a gente consegue formar dessa forma o sistema de numeração maia. E ele é um sistema de numeração que eu gostaria de falar para você, que ele é um sistema de numeração de base 20. Lucas, você pode me explicar o que é um sistema o que são esses trem de base 10, base 20, base 6, base 2? Claro, eu posso te explicar. Basicamente, a melhor forma que eu tenho para te explicar esse trem de base não sei o que, vou pegar o decimal. O sistema decimal, ele é 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 9, tá bom? Quantos algarismos? Aí agora a gente vai montar o 10. Quando a gente for montar o número 10, a gente usa o 1, a gente pega o 1, pega o 0, forma o 10. Quando a gente vai formar, sei lá, vai formar o número 11, pega o 1 duas vezes, vai formar o número 12, pega o 1, pega o 2. Repara o seguinte, aqui a gente criou os números, né? Todos os outros números que vierem após o 9, eles são combinações diferentes desses algarismos aqui. Então, quantos algarismos tem aqui? Deixa eu até escrever bonitinho. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos os outros algarismos, todos os outros números, eles surgem a partir desses daqui, que a gente já criou, né, que a gente inventou. Tá, Lucas, então então quantos algarismos tem aqui? 10. Isso quer dizer, então, que é de base decimal, de base 10. Ou seja, a gente tem como base 10 algarismos que vai formar os números.
Por exemplo, o binário ele é base 2. Por quê? Porque a gente tem dois algarismos, que é o 0 e o 1, que vai formar todos os outros números. O Maia é base 20. Misericórdia, Lucas, tem 20 algarismos aí que representam 20 coisas e vão formar os outros números? Sim. Ah, mas só tem três símbolos aqui. Beleza, mas com esses três símbolos, a gente vai reescrevendo 20, a gente consegue escrever 20, de certa forma, entre aspas, algarismos, e depois, com esses 20 algarismos, a gente consegue combinar eles e formar os outros números, tá bom? É isso, basicamente, beleza? Então vamos lá. Olha só que interessante. Como é que funciona? É como se fosse um dominó, tá bom? Um dominó. Aqui, a gente vai estar usando de 0 a 19. Aqui, de 20 a 399. Aqui, de 400 a alguma coisa ali, não lembro, mas o importante é esses dois aqui, tá bom? Enfim, como é que vai funcionar? Aqui a gente vai estar escrevendo de 0 a 19. E de 0 a 19, a gente vai seguir essa regrinha aqui, ó. Que é o seguinte, sei lá, 1, uma bolinha. 2, duas bolinhas. 3, três bolinhas. 4, quatro bolinhas. 5, uma barrinha. 6, aí faz uma barrinha, uma bolinha em cima. 7, uma barrinha, duas bolinhas em cima. Enfim, é meio como se fosse uma soma, né, velho? O que é o 7? O 7 é 2 vezes 1 mais 1 vezes 5, né? Então é uma barrinha e duas bolinhas. O que é o 10? O 10 é 5, né? 5 mais 5. Então posso pegar duas barrinhas. O que é o 15? O 15 é 3, é 5, 5 mais 5 mais 5. Então, três barrinhas. Beleza? E o 20? Como é que eu poderia escrever o 20, Lucas? Cara, o 20 você poderia colocar 4 barrinhas? Não. Por quê? Olha só, aqui, lembra do dominó? Eu vou fazer um dominó mesmo, porque como a gente só vai... Enfim, talvez não queira essa questão, mas enfim. Olha só o dominó. Aqui, a gente vai escrever, a gente vai colocar de 0 a 19, os algarismos de 0 a 19. Aqui, a gente vai colocar qualquer... Aqui a gente é como se fosse o seguinte. Eu vou colocar uma bolinha aqui e eu vou colocar uma concha aqui. Isso aqui vai representar o 20. Isso daqui é o 20. Então, isso daqui mais uma concha aqui é o 20. Por quê? Porque isso daqui é 0. Isso daqui representa um 20. Um 20. Como assim um 20? Se aqui fosse duas bolinhas, aqui ó, aqui seria 2 20. 2 vezes 20, aqui seria 40. Então, aqui, o número que você coloca aqui dentro, ele vai ser multiplicado por 20. Lucas, entendi. Então, por isso que é uma bolinha aqui em cima, né? Porque se eu coloco uma bolinha aqui, eu tô falando que é 1 vezes 20 aqui, né? Então, aqui em cima já vai ser a casa dos 20, né? Então, tipo assim, a cada coisinha que eu coloco ali, eu tenho que multiplicar por 20. Tá? Então, se eu quisesse escrever o número 33 aqui, ó, o 33, olha como é que ele tá escrito. Eu posso fazer o seguinte, o que é o 33? É 20 mais 13, né? Então aqui embaixo eu vou escrever o 13, né? Duas barrinhas 5, 1, 2, 3, aqui 13. E aqui em cima eu vou colocar só uma bolinha, porque essa uma bolinha aqui em cima representa o 20. Se eu quisesse colocar o número 43, bom, o 43, ó, olha só o 43. Aqui embaixo, aqui o 43 é o quê? 20 mais 20 mais 3, né? Então, aqui eu coloco três bolinhas, e aqui em cima eu coloco duas bolinhas. Por quê? Porque essas duas bolinhas aqui, ó, cada bolinha aqui, na verdade, os números que estiverem aqui, sei lá, aqui deu 2, né? Aqui, enfim. Ó, aqui é duas bolinhas, é 2. Só que o número que tiver aqui, ele é multiplicado por 20. Então aqui é 2 vezes 20, 40. Beleza? Hein? Acho que deu pra pegar, não deu? Perfeito. O chinês, cara, é aquela história, velho. O chinês, ele é meio... O chinês é tipo o chinês, tá ligado? Porque, tipo assim, cara, de verdade, o chinês, eu vou ter que te ensinar chinês pra vocês aprenderem a escrever isso aqui? Não, você não precisa aprender. Só precisa saber que existe. Então, tipo assim, isso daqui é uma barrinha maior, uma barrinha menor, 2. Aqui, ó, 3. Beleza? Perfeito? Acho que é isso aqui no máximo, né, que eu poderia falar pra você. Por exemplo, se eu quiser escrever agora, só que, tipo assim, ele é um sistema. Isso aqui representa o 4, isso aqui representa o 10, isso aqui representa o 10.000, isso aqui representa o 1.000, isso aqui representa o 100, isso aqui o 6. Enfim, repare que tem vários símbolos para representar vários números. Só que a gente pode representar, se eu quiser representar, mas não tem um número aqui que representa, por exemplo, o número 40. Então, como é que eu representaria se eu quisesse representar o número 40? Esse é um sistema que ele é aditivo e multiplicativo, tá bom? O que isso quer dizer? O que é 40? 40 é 4 vezes 10, né? Multiplicação de 4 por 10. O que é o 4 aqui? É esse símbolo ali esquisitão, velho. Não sei nem como é que eu vou conseguir replicar esse aqui. Esse aqui é o 4. E o 10 é esse daqui. Pronto. Isso daqui é o 40.
entendeu? O produto de 4 por 10 é só pegar o 4, é como se fosse uma multiplicação, beleza? Ah, se eu quisesse o 50, pô, o 50 tá difícil aqui de desenhar, mas o 50 é esse aqui, ó, porque é 5 vezes 10. É assim que eles simbolizam, beleza? O sistema sumério, cara, o sistema sumério, misericórdia, velho, olha, o sistema sumério aqui é vários símbolos, né? Então a gente tem isso daqui, ó, representa 1. Aí a gente vai para cada um desses daqui, é uma unidade. Aí, pá, beleza. 2, 2 unidades, 3, 3 unidades, 4, 4 taças dessa daí. E isso vai se suceder até o 9. A gente pode empilhar até 9 taças. Quando chega em 10 taças, aí já não é mais taça, né? Que a gente vai colocar. A gente coloca o olho, né? Sei lá, parece um olho na minha cabeça, não sei. Enfim, parece um olho. Aí 11 é 10 mais 1, né? Então aqui, olha só que é um sistema também, é um sistema aditivo. Como assim aditivo, Lucas? É um sistema em que, por exemplo, o 11 ele é 10 mais 1. Então eu posso colocar o 10 é o olho, o 1 é a taça. 12, o olho e duas taças. Porque 2 mais 10 é 12. Beleza? O sistema egípcio. O sistema egípcio, olha só que interessante. Ele é um sistema de base 10, mas a base, tipo assim, ele é base 10 por quê? Porque todos os números aqui, ó, 1, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, beleza? É tudo formado a partir disso, tá bom? A gente forma os números a partir disso. E aí, por exemplo, é como se fosse o nosso sistema decimal. Cadê o nosso sistema indo-arábico aqui, ó? Sistema decimal. Em que aqui, ó, beleza. O que é o 2? O que seria então o 300? O 300 é 3 vezes 100. Então, é 3 100. Então, como é que eu poderia representar o 300 aqui, ó? É 100 mais 100 mais 100. Ou seja, esse caracol aqui, ó. Então é isso, isso, isso. Esse é o 300, tá bom? Ah, Lucas, e o 3? 1, 2, 3. É isso, pô, acabou. Ah, Lucas, e escreve pra mim aí o número 1280. 1280, beleza. Eu tenho 8. Como é que eu poderia quebrar esse número aqui, ó? É 1000. Então, 1000 mais 200 mais 80. Beleza? 1280, 1000 mais 200 mais 80. O 1000 é essa flor ali, feiosa. Beleza. O 200 eu posso escrever como sendo 100 mais 100. Então, 100 mais 100 é 2 caracol ali. E 80 é 8 vezes 10. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, 8. Foi. Pronto, 1280. E é dessa forma que a gente vai escrevendo. A gente vai quebrando os números em dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhar, centenas de milhar, unidades, mas tudo que envolva 10, tá bom? E aí a gente coloca o número, por exemplo. Ah, eu quero escrever 80. 80, eu vou ter que escrever 8 vezes o número 10, né? Porque eu vou somar 10. 8 vezes. Então, eu vou escrever 8 vezes o símbolo que simboliza o 10, tá bom? É isso. O sistema romano já é bem mais difundido do que o sistema, do que esses outros sistemas que eu falei para você. O egípcio, inclusive, ele é um sistema que ele já apareceu na prova do Enem. E, se eu não me engano, ele apareceu recente. Eu acho que apareceu recente. Eu lembro de fazer uma questão com isso daqui em alguma dessas provas anteriores ali, beleza? Então é um sistema que aparece bastante. Mas o sistema romano, ele é bem mais difundido do que maia, sumério, chinês, egípcio. Muito mais, na verdade. Ele é um sistema que a gente coloca lá para você 7 símbolos. A barra representa o 1, o V representa o 5, o X o 10, o L 50, o C é 100, o D é 500 e o M é 1000, beleza? Então, por exemplo, sei lá, o século XIX. Então, tipo assim, eu quero escrever 2. 2, duas barrinhas que simbolizam 1. Lembrando que esse é um sistema também que é aditivo. Aditivo. Então, princípios, na verdade, em princípios aditivos, né? Já vou te explicar, já vou te explicar isso. Então, se eu quiser escrever, por exemplo, o 7, olha só. 1, V, que representa o 5. Eu não preciso escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. O V, ele simboliza já o 5, tipo assim, então eu teria que escrever 5 barrinhas aqui. Tudo isso aqui pode ser substituído por um V. E aí, eu tenho que escrever. Falta mais 2 barrinhas para completar o 7. Então, II, X, XI, II. Enfim, tem um meme assim na internet que fala essas bobajadas aí. Mas entendeu? Então, por exemplo, o 11, o X que representa o 10, mais o 1
a barrinha que representa o i, né, que representa o 1, beleza? E por que eu falei que ele se baseia em princípios aditivos? Não é só um princípio de adição? Não, porque pode ser tanto adição quanto subtração. Como assim, Lucas? Cara, se eu quiser escrever o 4, não tem um símbolo que representa o 4, né? Eu posso escrever tipo assim, ó. 1, 2, 3, 4? Não. Por quê? Porque basicamente os elementos i, x, c e m, eu só vou poder repetir eles 3 vezes, né? Então eu não posso escrever i 4 vezes. O i 4 vezes e esse aqui é o 4. Não. Eu só posso escrever o i 3 vezes. Beleza? Como é que então simbolizaria o 4? O 4, basicamente, como é que a gente poderia escrever? A gente, nos números romanos, como é que acontece? Por que que v e i é 7 e não é 4? Porque, repara, primeiro porque não pode escrever aqui 3 vezes, né? Mas isso daqui é 7 porque, basicamente, quando o valor, no caso aqui tá à direita, né? Pera aí. Números com valores maior à direita, tá ao contrário aqui, tá bom? É valores maiores à esquerda, beleza? Perdão. Isso aqui tá errado. Tá à esquerda, tá bom? Por que que isso daqui simboliza 7? Porque, ó, eu tenho aqui dois trenzinhos aqui, dois pauzinhos aqui que representam o 2, e aqui representa o 5, né? Isso daqui tudo representa o 5, isso aqui tudo representa o 2. Como o valor maior tá à direita, soma. Se fosse, por exemplo, isso daqui, ó, aqui representa o 1, aqui representa o 5, né? O valor maior, ele tá... Opa, perdão. O valor maior estará à esquerda. Quando o valor maior está à esquerda, eu somo. Quando o valor maior está à direita, eu subtraio. Tá bom? Nesses dois aqui, ó, nessa comparação, o valor maior está à direita, então eu subtraio. Então fica 1 menos 5. Só que, obviamente, não existe número negativo aqui, né? Então, tipo assim, faz 5 menos 1, que aí dá 4. Beleza? E aí, então, o 4 é IV. Ah, Lucas, e o 9? O 9 como é que se representaria? Se você, tipo assim, beleza, só pegar o V, que é 5, 1, 2, 3, 4. Não. Por quê? Porque você não pode repetir 4 vezes o i, tá bom? Então como é que a gente escreve o 9? O 9, você concorda comigo que eu posso escrever como sendo 10 menos 1? Beleza, 10 menos 1. Mas como é que eu poderia simbolizar no número romano 10 menos 1? É só colocar o seguinte, o i na frente do x. Porque assim você vai fazer o seguinte, isso daqui é 1, isso daqui é 10. O 1, o 10, o valor maior está à direita. Então eu faço o quê? Eu faço uma subtração. 10 menos 1, 9. É isso, basicamente, tá bom? O sistema romano é esse aí. Fechou? E agora a gente vai estar quase finalizando, né? A gente está indo agora para o sistema indo-arábico, que é o nosso sistema decimal, beleza? E que a gente usa nos dias atuais, e ele é do sistema de base 10, como eu já debati com vocês. E aí é o sistema que a gente usa lá, aqueles algarismos que eu já falei para você. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 não, 9, até o 9, tá bom? E aí, ele é um sistema posicional. Então, cada um número aqui, ó, a posição dele, se ele trocar a posição, muda o número, né? Tem uma diferença gritante no número, beleza? Tem uma certa ordem, tem certa posição, porque cada posição aqui representa uma coisa. Essa primeira posição aqui representa as unidades. Então, cada coisinha que coloca ali, ó, é como se fosse contado de 1 em 1, tá bom? Aqui a gente conta de 1 em 1. Deixa eu colocar aqui, ó, 1 em 1. Então, se aqui é 3, aqui é 1, 2, 3, beleza? Aqui é as dezenas. Dezenas, a gente conta de 10 em 10. Então, aqui, se aqui é uma dezena, aqui é 10. Se fosse aqui duas dezenas, aqui seria, como é de 10 em 10, 10 mais 10, duas dezenas, né? 20. Aqui é a casa das centenas. Centenas é de 100 em 100. Nossa, acho que eu vou até diminuir um pouquinho a letra aqui, ó. Pra caber, né, velho? Aqui, ó, centenas. 100 em 100. Beleza? E ali tem quantas centenas? Ali tem duas centenas. Como são duas centenas, né? É 100 e 100. 100 mais 100, 200. Então aquilo ali representa 200. Beleza? Aí aqui a gente vai para a casa dos milhares, né? Então isso aqui é a casa do milhar. O milhar, ele é de 1000 em 1000.
tá bom? 1000 em 1000. Ali tem quantos milhares? Tem 3 milhares, então é 3 vezes 1000. Logo, é 3000, beleza? Agora a gente vai para a casa das dezenas de milhar, que é essa daqui, casa da dezena de milhar. E ela vai de 10.000, 10k, em 10k, tá bom? Ali eu tenho uma dezena de milhar, então eu só tenho 10.000, beleza? Agora, essa última aqui, para a gente fechar, seria a centena de milhar. Ela vai de 100k em 100k, 100 mil em 100 mil. Então ali eu tenho duas centenas de milhares, eu tenho 100 mil mais 100 mil. Eu teria então ali 200 mil. Deixa eu escrever 200k mesmo, tá bom? Ah, Lucas, mas você poderia vir aqui um outro número aqui, não poderia? Pode sim. Sei lá, poderia, sei lá, botar aqui outro 3, né? Aqui já é o quê? A casa do milhão. Beleza? Que é a casa do milhão. E aí, cada. Aqui vai de 1 milhão em 1 milhão, tá bom? Então aqui como a gente teria 3, 3 representando 3, 3 aqui na casa do milhão, seria 3 milhões, tá bom? Beleza? É isto. É isto. E aí, obviamente, agora a gente pode reescrever todo esse número aqui como sendo a soma de tudo isso daqui, ó. Então, esse daqui, ó, esse número todo aqui pode ser reescrito como 200 mil mais 10 mil mais 3 mil mais 200, né? Mais 10 mais 3. Pode ser reescrito como tudo isso daqui. Beleza? Fechou? É isso. Agora a gente vai finalizando aqui com o nosso sistema binário. É um sistema bem comum até agora. Eu acho que de todos os sistemas aqui, de tudo que eu falei na aula, isso aqui que eu vou falar pode ser que seja o mais importante, porque é o que mais tem probabilidade de aparecer nas questões. E o que mais tem probabilidade de aparecer nas questões é o quê? É como é que você converte de binário para decimal e de decimal para binário, beleza? É o sistema de numeração utilizado pelos computadores, né? Então, o seu computador lá, ele não lê 1, 2, 3, 4, 5, não. Ele só lê zeros e 1. Ele só lê no sistema de base 2, tá bom? E a gente utiliza, como eu falei, o 0 e o 1 para representar os números, né? Então a gente usa o 0 e o 1 para escrever todos os outros números. Por isso que é um sistema binário, só usa dois números. Com dois números a gente escreve todos os outros números, beleza? Tá até aqui uma representação, ó. Zeros e 1, zeros e 1, zeros e 1. Seu computador ele tem apenas a tarefa de descriptografar, ou sei lá, de entender essa linguagem, né? Eu mesmo aqui não entendo bagaça nenhuma. Misericórdia. Se falar, que número que é esse aqui, Lucas? Sei lá. Eu sento e choro, velho. Faço que nem vocês, tá bom? Então bora lá. O principal que a gente tem que entender de sistema binário, que a questão pode cobrar da gente, é como é que converte de decimal para binário, de binário para decimal. Primeiro a gente vai pegar aqui como é que converte de decimal para binário, beleza? E aí é o seguinte, é muito tranquilo. O que você vai fazer, ó? Você vai fazer o seguinte, ó, 27 dividido por 2, você pega aqui o número decimal que você quer converter, né, o 27, e vai fazendo divisões por 2, tá bom? Então vamos aqui, ó, 27 dividido por 2, dá quanto? Dá 1, aí 2 ali e tal, vai dar 3 aqui. Daria, ó, desce o 7 e tal, aí dá 6, menos 7 menos 6, dá 1. Então, sobra 13 e o resto é 1. Beleza. Por 2 de novo, bora lá. Aqui dá 6, vai dar 12, sobra 1, resto 1. Beleza. Por 2 de novo, dá 3, sobra 0. Beleza. Divide 2 por 3, dá 1. Beleza. Sobra. Peraí. Sobra 1. Resto 1. Divide agora o 1 de novo por 2. Beleza. Não dá para dividir. Quando não dá para dividir, o que a gente pode fazer? Aí a gente só coloca aqui, ó. 0. Quando esse valor aqui for maior do que esse valor daqui, ó, é simples. A gente só coloca ele aqui, ó. A gente só repete ele aqui embaixo. Tá bom? Bom. Beleza? 1. E aí, obviamente, aqui é 0, né? Porque esse aqui vai dar 0, então aqui é 0. E aí ali ficou 1. Tá bom? Fechou? É isso, basicamente, como é que a gente faz para escrever. Como é que a gente vai transformar de decimal para o valor binário. Tá bom? Simples, né, velho? Tranquilinho.
Beleza? Tranquilinho? E agora o que a gente faz? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó. Deixa eu até mudar isso daqui, ó. Vou passar pra cá. A gente pega e vai, ó. Como é que a gente agora vai escrever esse número? Olha só o que a gente tava circulando, né, velho? Não, deixa eu só. Eu vou só explicar de novo aqui essa última parte que a gente acabou fazendo, tá? Beleza? Aí aqui sobrou o 1. Tá bom? Aqui sobrou o 1. Vai dividir por 2 de novo. Dá por 0. Dá pra dividir por 0, né? Dá pra dividir por 0. 2 por 0 dá, obviamente. Né? Aí 2 vezes 1. Ai, cacete. Quando aqui for, olha só, quando aqui for maior ou menor do que aqui, como é que a gente faz? A gente coloca o 0 aqui, beleza, e desce esse número, tá bom? Porque vai ficar 2 vezes 0, 0, resto 1. E aí sim a gente agora poderia continuar, sei lá, colocando vírgula, mas a gente quer o resto, né? A gente quer uma divisão com o resto. A gente não quer continuar a achar um valor de quanto que dá 1 dividido por 2. A gente não quer isso, tá bom? Pronto. Aí agora, como é que a gente escreve esse número agora? A gente vai pegar e vai escrever na ordem que aparece de cima, ó, de baixo para cima. Aqui tá escrito de cima para baixo, né? Perdão, aqui é de baixo para cima. Perfeito? Então fica 1, 1, 0, 1, 1. E aí coloca entre parênteses e o 2 aqui pequeno, tá bom? É isso. Beleza? É isso. Acho que nada muito absurdo, nada muito complexo, né, velho? Nada muito absurdo, tá? Fechou? Beleza? É isso. Agora eu quero alguns exemplos para vocês fazerem também. E, obviamente, pausa aí o vídeo, tenta fazer, volta depois na explicação para você tentar entender de novo se você não conseguiu. Mas eu acho que com os exemplos aqui vai ficar facinho da gente poder tentar entender, beleza? Bora lá. Como é que a gente faz? Então, pega aqui o 34, você divide por 2. 34 por 2 vai dar 17. Aí aqui vai sobrar 0, porque isso aqui é uma divisão exata. Círculo 0. 17 por 2 não dá exato, dá 8. Aí aqui vai dar 8 vezes 2, 16, dá 1. 8 dividido por 2 dá 4, porque 4 vezes, dá 4 vezes 8 dá 8, e aí sobra o resto 0. 4 dividido por 2 dá 0, aí dá 2 e sobra o resto 0. 2 dividido por 2 dá 1 e sobra o resto 0. Pronto. Agora a gente escreve aqui de cima para baixo, de baixo para cima, perdão. 0, 0, 0, 1, 0. Perfeito. 53. 53, como é que a gente faz para dividir por 2? Divide aqui por 2. Vai dar 2, 13, 6, menos 12, resto 1. Então o resto aqui é 1. Aí pega o 26 e divide por 2. 26 por 2 dá 13. 13 vezes 12, 3 vezes 2 dá 26. Então aqui o resto é 0. 13 dividido por 2 vai dar 6. Aqui 12 menos 13 menos 12 dá 1. Então vai circulando. 1. 6 dá para dividir por 2, aqui vai dar 3. Opa, perdão, aqui dá 3, o resto é 0. 3 dividido por 2 vai dar 1. Opa, dá 1 aqui. 3 menos 2 dá 1, resto 1. 1 dividido por 2, como eu já expliquei. 2 vezes 0, dá 1 menos 0, dá 1 aqui, o resto 1. Agora pega de cima para baixo, opa, de baixo para cima. 1, 1, 0, 1, 0, 1. Binário. Esquisito, né? Os binários é esquisito. Ó, o 4. O 4 é tranquilo, né, gente? 2 aqui é 2 aqui, 4, 0, o resto é 0. Dividido por 2 também dá 1, 0. Então, olha só que interessante, ó, o 0, 0 é 4. O 0, 0 simboliza o 4. Tá. E o 13? Bora lá, o 13. Dá para dividir por 6, vai dar 12, resto 1. 6 dividido por 2 dá 3. O resto é 0, porque vai dar 2 vezes 3 aqui é 6. Resto 0, beleza. 3 dividido por 2 dá 1 e o resto é 1. 1 dividido por 2, aqui dá 0 e o resto é 1. Agora de baixo para cima, 1, 1, 0, 1. Perfeito. E o 120? Nu. Isso aqui vai dar grande, hein? Será?
eu sei que dá por 120 dividido por 2 é 60 e o resto é zero. 60 dividido por 2 é 30 e o resto é zero. 30 dividido por 2 dá 15 e o resto é zero. 15 dividido por 2 dá 7 e o resto é 1, porque vai dar 2 vezes 7, 14, 14 menos 15 dá 1. 7 dividido por 2 dá 3, porque vai dar 6 ali, ó. 6 menos 7 dá 1. 3 dividido por 2 dá 1, e o resto é 1. 1 dividido por 2 dá 0 e o resto é 1. Perfeito? Então bora aqui, ó. Olha só. Quanto é que deu? 1, 1, 1, 4 uns e 3 zeros, né? 1, 2, 3. É isso, beleza? Acho que você deu pra entender como é que funciona o sistema binário, né? É isso que cai nas provas, tá bom? De binário, de sistema binário que for aparecendo na sua prova, o que cai é essa bomba aqui, beleza? E bora então pra conversão de decimal, de binário pra decimal. Cara, de binário pra decimal é muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Você vai entender agora, olha só, de binário para decimal. Basicamente, olha só. Cada número aqui, ó, você pega esse aqui, esse é um número binário, né? Esse é um número binário. Cada número aqui, ó, tem uma posição. Tá em uma posição, beleza? Olha só, esse 1 aqui, e a posição a gente começa a contar do zero e da direita para esquerda, tá bom? Então essa posição aqui é a posição 0, essa aqui é a posição 1, essa aqui é a posição 2, essa é a posição 3, essa é a posição 4. Beleza? Posição 0, 1, 2, 3 e 4. Fechou? Perfeito? Perfeito, né? Acho que beleza. Deu para pegar. Eu vou pegar aqui, ó, eu quero fazer... eu acho que eu vou fazer esse exemplo aqui com vocês, mas eu quero pegar para mostrar para vocês, ó, olha só, eu vou pegar o 27 aqui em binário. Esse é o 27, esse é o 27 em binário. 11, 0, 11. Então vamos transformar 11, 0, 11, que é do binário, em decimal. Olha só, esse aqui é a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Como é que a gente vai fazendo, então? A gente vai pegar, por exemplo, qual que é o número que tá, qual que é o que está na posição 1? Na posição 1, na posição 0, perdão, é o 1. Então a gente pega 1 e multiplica por 2 elevado à posição dele, 0. Soma. O número da posição 1 é 1, multiplica por 2 elevado a 1, que é a posição dele. Mais, soma. O número da posição 3 é o 0, multiplicado por 2 elevado à posição dele, que é 3. O número da posição 4, da posição 2, perdão, a gente pulou, enfim, que era 2, né, no caso ali. O número da posição 3 é o 1, né, aqui, ó, 1. Multiplica por 2 elevado à posição dele. O número da posição 4 é o 1. Multiplica por 2 elevado à posição dele. 4. É isso, acho que deu pra pegar, né? Então aqui, ó, vai dar 1 vezes 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1, né? Então fica 1 vezes 1 dá 1. Mais 2, né? Porque 2 elevado a 1 dá 2. Então 2 vezes 1, 2. Aqui é 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então aqui dá 0. 1 vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá 8. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 dá 16, tá? Então dá mais 16 aqui. E aí a gente vai ter o seguinte. 2 mais 8, 10. 1 mais 16 dá 17. Mais 0, né? O 0 ali não vai contar. Então vai ficar 10 mais 17, 27. E olha só que interessante, a gente conseguiu transformar do binário aqui, ó. Realmente, ele é o 27. Entendeu? Como é que funciona? Pegou a sacada? Entendeu como é que funciona a parada? Eu acho que agora acho que deu pra pegar, não deu não? Eu acho que deu. Bora lá então. Ó, posição 0. Não vou nem colocar certinho. Ó, é o 0, posição 1, 2, 3 e 4. É sempre bom lembrar que a gente começa a contar as posições do 0, não começa a contar do 1. Então, se você começar a contar do 1, vai dar errado, tá bom? Então, ó, olha esse daqui, ó. Esse aqui é o que está na posição 0. Então, é 1 vezes 2 elevado a 0, mais a posição 1 é 1 vezes 2 elevado a 1, mais a posição 2 é o 0, né? 2 vezes 2 elevado a 2. Né? A posição 3 está o 0 vezes 2 elevado a 3. A posição 4 está o 1 vezes 2 elevado a 4. Beleza? Aqui vai dar 1. Então dá 1 mais aqui é 2. Aqui vai dar 0. Aqui dá 0. Mais 0 mais 0. Mais 2 elevado a 4 vezes 1 dá 16, né? Perfeito. Então, isso daqui dá 3. Isso aqui é 16. 16 mais 3 dá 19. Beleza? Fechou? É isso. Tá bom? É isso. Bom,
Agora é com você. Você vai fazer para mim esses cinco exemplos ali, e agora pausa o vídeo aí, faz os 5 exemplos, e agora eu faço com você junto aí bonitinho, tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar aqui primeiro essa letra A. Na letra A gente vai ter que transformar esse número aqui, 1, em decimal. Olha só que legal. Quais são os algarismos que a gente usa no decimal? É 1 e 0, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 1 e 0 e eu vou te mostrar qual que é a correspondência de 1 e 0 no decimal. Você vai ver que você vai se sentir, pô, cara, não é possível que seja isso. Vamos lá. Essa aqui é o 1, ele está na posição 0, tá? Então é 1 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1, então isso aqui é 1. Então o 1 em decimal, o 1 binário é 1 em decimal. Você vai descobrir qual que é o... Só chuta. Qual que é o zero em decimal? O zero binário em decimal é como? Só chuta. Dá um palpite. Vamos lá. O zero está na posição 0, tá? Então, é 0 vezes 2 elevado a 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. O pai. Então quer dizer que o 1 em binário é 1 em decimal e o 0 em binário é 0 em decimal? É isso aí, tá bom? Então vamos lá, aqui ó. Posição 0, 1, 2 e 3, tá bom? 1 está na posição 0, 1 vezes 2 elevado a 0, mais 1 na posição 1, 1 vezes 2 elevado a 1, mais o 0 na posição 2, 0 vezes 2 elevado a 2, mais o 1 na posição 3, 1 vezes 2 elevado a 3. Beleza. 1 vezes 2 elevado a 0 é 1, mais isso aqui é 2, mais isso aqui tudo vai dar 0, né? Porque 0 vezes qualquer coisa dá 0, mais 2 elevado a 3 dá 8. Então vai ficar 11, né? Porque 3 mais 8 aqui dá 11. Então isso aqui dá 11. Beleza. E o D? Bora lá. 100 em binário, como é que a gente faria? Esse aqui, posição 0, posição 1, posição 2. O 0 está na posição 0, 0 vezes 2 elevado a 0, mais o 0 está na posição 1, 0 vezes 2 elevado a 1, mais o 1 na posição 2, 1 vezes 2 elevado a 2. 0 vezes qualquer número é 0, 0 vezes qualquer número é 0, 1 vezes 2 elevado a 2 dá 4. Então isso aqui dá 0 mais 0 mais 4, dá 4. Beleza, então tudo isso aqui é 4. Agora que começa o problema. Olha o número que eu botei. Por que eu botei um número desse tamanho, bicho? Pelo amor de Deus, gente. Então aqui, ó, posição 0, posição 1, 2, 3, 4, 5, posição 6. Beleza. O 0 tá na posição 0, então é 0 vezes 2 elevado a 0. O 1 tá na posição 1, então 1 vezes 2 elevado a 1. O 0 tá na posição 3, tá na posição 2, perdão, então é 0 vezes 2 elevado a 2. Cadê? Posição 3 é essa daqui. O 1 tá na posição 3, então é 1 vezes 2 elevado a 3. O 0 tá na posição 4, então é 0 vezes 2 elevado a 4. O 1 tá na posição 5, então é 1 vezes 2 elevado a 5. E o 1 tá na posição 6, que é 1 vezes 2 elevado a 6. Meu pai amado, meu Deus do céu, que trambolho. Tá, aqui dá 0 vezes qualquer coisa dá 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1 dá 2, 0 vezes qualquer coisa dá 0, aqui dá 2 elevado a 3 dá 8, então 8 vezes 1, 8, 0 vezes qualquer coisa, 0, 1 vezes 2 elevado a 5, 2 elevado a 5 é 32, 32 vezes 1, 32, né? 1 vezes 2 elevado a 6, 2 elevado a 6 é 64, tá bom? Então 1 vezes 2 elevado a 6 dá 64, beleza. Só somar agora, né? 2 mais 8 dá 10, beleza. Esse aqui, 32 mais 64 dá 96, né? Dá 96, pelo amor, dá 96, né, minha gente? Dá 96. E aí, só somar aqui daria 106. Então, este caralhado aqui é 106. Fechou? E dessa forma aqui, eu finalizo essa aula, né, com vocês. Acho que deu pra gente passar por todos os sistemas de numeração, sistema binário, sistema decimal, indo-arábico, romano, egípcio, sumério, não sei o que, blá blá blá, chinês, maia, enfim, deu pra passar por tudo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, sugestão de conteúdo, qualquer coisa, inclusive o material, se você quiser o material, você faz o seguinte, você vai lá no meu Instagram, @lucasfelipe.st, me pede o material que eu consigo liberar pra vocês, disponibilizar pra vocês. Outra coisa que eu peço pra você é o seguinte, se você tá gostando do conteúdo, se você quer e apoia esse conteúdo, se inscreva no canal e deixa um like aí pra gente poder continuar produzindo mais conteúdo. Qualquer dúvida, pode jogar aí na descrição pode jogar nos comentários e eu vejo vocês na próxima aula.